Existem setores da economia que Luiz Barsi Filho evita a qualquer custo quando ele vai fazer seus investimentos, seja no momento de crise ou não. Eu sou o William Cruz, esse é o canal de Ele e Companhia. Se você não é inscrito nesse canal, já faz sua inscrição, já deixa o seu like no vídeo, faz o seu comentário, fica comigo até o final para que a gente possa refletir junto. Valeu? Já vai deixando o seu like aí, o que você acha a respeito do modo Barsi de investir, certo? São setores muito competitivos, são setores em que as empresas não duram muito tempo, são empresas de curta duração, não porque elas tenham prazo definido, elas são empresas de curta duração por causa justamente da sua competitividade. O primeiro setor que Barsi evita a qualquer custo é o de aviação. Não que a aviação ela não seja essencial, não que a aviação nunca vai ser perene. Perene é o setor, não as empresas de aviação. A Real, por exemplo, Panair, ela acabou, Cruzeiro do Sul acabou, Transbrasil acabou. Nós temos N empresas e vários exemplos de empresas de aviação que não se consolidam em termos de perenidade. São empresas que, por serem altamente competitivas, acabam sendo cíclicas, porque sempre tem alguém que apresenta um produto extremamente melhor e vai levar a sua clientela, né? Por que isso acontece? Porque elas não dependem de si mesmas, elas dependem de terceiros. Por exemplo, a aviação depende do aeroporto, porque ela paga, ela depende do combustível que ela paga, né? Ela depende do preço desse combustível, ela depende de manutenção dos equipamentos que usa, e muitas vezes esses materiais eles não são nacionais, eles vêm do exterior. Ela depende, por exemplo, de regulamentação de preço das passagens por parte do governo. Então ela depende sempre dos outros, e por depender dos outros ela acaba sendo muito limitada. Segundo é o setor de construção. Barsi não investe em setor de construção porque são empresas que não possuem patrimônio. Elas trabalham com o valor do dinheiro das aquisições. Elas utilizam o caixa do adquirente para edificar as construções. Veja bem, não depender de aquisição das residências e da alocação das lojas físicas seria fundamental. E elas dependem desse dinheiro das vendas e das locações, por exemplo, né? É um setor que varia em função de como se conduzem os fatores econômicos nos estágios de um ciclo. Então, ela varia de acordo com esse ciclo, né? É como se eu usasse o seu dinheiro, que você está comprando o imóvel que eu estou construindo, para construir o imóvel que você vai comprar. É como se fosse uma alavancagem. Você pega o dinheiro do cliente para construir o imóvel que você vai vender para ele, ou que você já vendeu para ele. Então, é extremamente perigoso, né, esse tipo de operação. O terceiro setor é o de turismo. O de turismo, eles têm características perversas até, diz Barsi. É uma questão cambial, né? O setor, principalmente no exterior, a questão cambial, ela é perversa, porque o dólar, ele varia demais, e quando ele varia demais em relação ao real, o que acontece é que não é um setor equilibrado, não é um setor que Barsi gosta de ter estabilidade, né? Ele é instável. São inúmeras empresas afetadas pela questão cambial. A internet apresenta várias opções. Então, quando se fala em turismo, você vai até a internet e você tem N opções ali de valores e de preços, né? Justamente pela questão cambial, que você não necessita de empresas para fazer, né, o seu turismo, né? Então ela depende muito de financiamento. Turismo depende muito de financiamento, mesmo porque a grande maioria dos brasileiros faz o turismo a partir de um financiamento. Ele compra a passagem e paga depois, e paga as parcelas, certo? Então
Esse é um setor que Barsi não gosta muito. O outro setor, o quarto setor, são os de frigoríficos. Frigoríficos, você tem outros setores da economia que são de alimento, tem os lácteos, os oleaginosos, os grãos, etc. Mas o setor de frigoríficos, ele é diretamente afetado por aquilo que o Barsi chama de preferências dos acionistas. Então, o cidadão não investe em empresas que fabricam bebidas alcoólicas, porque ele é contra. Ele não investe em empresas que fabricam cigarros, porque ele é contra o fumo, o tabagismo. Ele não investe, por exemplo, em empresas do setor frigorífico, porque mata animal, porque mata boi, porque mata porco, porque mata os bichinhos, né? Não compra ações porque as empresas matam o gado, né? Outra influência que a gente vê aqui, que Barsi avalia, ele cita, as doenças, as pestes, a febre aftosa, por exemplo. Inúmeras empresas com atividade paralela, elas estão aqui nessa fatia do setor de alimentos, né, os frigoríficos. Por quê? Porque eles não têm aquela segurança do setor, né? Então ele é um setor extremamente instável, certo? Então, quinto setor que Barsi evita a qualquer custo é o setor de eletroeletrônicos, chamada linha branca, né? Você tem vários exemplos aqui de empresas que acabaram quebrando. Você tem a Casa Centro, Eletroradiobras, o Mapping, a própria Mesbla, muito famosa, né? E aí vai. A inflação é o grande problema. Quando você tem grande inflação, quando você financia, por exemplo, a linha branca, o cara paga lá em 12 vezes. Quando chega na sexta parcela, ele pagou 1.500, ele comprou a 1.500, mas quando está na sexta parcela, o valor que o camarada vai ter que comprar aquela linha branca já vale 1.800. Antes de receber tudo, o valor do custo já está acima do valor de venda. E isso faz com que o aporte de capital tenha que ser muito grande, né? Não se sustenta a compra do item vendido a ser reposto acima do preço de venda. Isso é fundamental, você entender que a inflação acaba com esse tipo de empreendimento, sem contar que essas empresas não pagam dividendos. Então, se você levar em consideração que é uma empresa que sofre demais com a inflação, e nós estamos num país em que a inflação é histórica, e essa empresa não paga dividendos, então o fato de você ter uma empresa assim, ela não vai gerar caixa nem lucro, né? Ela vai ter dificuldades aí de se manter, tá bom? Meu nome é William Cruz e esse é o canal Dinheiro em Companhia. Muito obrigado de ter ficado até aqui e até o próximo vídeo, hein? Tchau!